Hoje no Espaço Pet a gente conversa sobre a saúde dos gatos. Roda aí. Com a gente a médica veterinária especializada no atendimento de felinos, doutora Carolina Casarim, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, doutora, aqui bomba esse quadro, todo mundo já sabe, inclusive já mandam antes de começar o quadro as suas participações. Tá valendo pergunta, você que tem os seus gatos aí em casa, gatos e gatas, você que tem a foto deles e quer que eles se tornem uma celebridade aqui no Espaço Pet, vai mandando pra gente, 99588-2374, 99588-2374, já a gente coloca na tela as nossas celebridades, já tem, olha aí, doutora, olha já aí, chegou, ó. O Mingau, 15 anos, é isso? Isso. Da Nina de Canoas, olha, 15 anos é uma idade considerada já É a expectativa vovô. de vida. É? Isso. Aí, ó, o Mingau, mas tá bem o Mingau, hein? Olha aí, ó. O vô Mingau, 17, agora subiu, 17 anos. Tá aí. Esse é o Chuck, tá, correção. É o Chuck que é o gato da Nina, mas também o Chuck mais velho ainda, Mais né? velho ainda. Já vamos começar por aí, nessa Sim. idade, doutora, os cuidados especiais para que eles tenham qualidade de vida. Quais são os principais problemas que a velhice pode trazer para os felinos? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que o gato na natureza, ele é um predador. Ele é um pequeno predador, mas ele é um predador. Então, é da natureza do felino mascarar sinal clínico de doença. E, no geral, o início das doenças é silencioso, tá? Tu não vai ter sinal clínico, eles são muito sutis. Quando hoje, a expectativa de vida dos gatos domiciliados, né, que não têm acesso à rua, são 15 anos de idade. Mas cada vez mais frequente, gatinhos chegando a 17, 18, 19, 20. Meu paciente mais velho morreu com 24. Nossa! Então, assim, é bastante comum a gente atender esse paciente sênior, esse paciente geriátrico. E velhice não é doença, certo? Com certeza. E a gente tem que pensar em qualidade de vida. Então, algumas coisas vão nos dar indícios que talvez tenha alguma coisa errada, certo? Sim. Como, por exemplo, eles diminuem a atividade. Eles sempre subiam e dormiam comigo na cama. Eles não estão mais subindo. Eles estão hesitando em subir no sofá. As unhas estão encravando, porque ele não usa mais o arranhador. Ele não usa mais o sofá, às vezes, né? Sim. Essa coisa de casa de gato. Então, assim, ele afiava a unha, ele não está mais afiando. Então, as unhas começam a encrava mesmo no coxim. Começa a ter um emagrecimento por perda de massa muscular. Então, o gato parece que ele vai ficando, quando tu pega ele tá mais leve, ele parece que eu digo que o gato velhinho vai virando uma galinha, assim, porque ele fica muito leve, Sim. né? Ele vai emagrecendo muito. Então, esses são alguns sinais sutis de que alguma coisa está acontecendo, claro. que pode existir uma dor. Tá? A doença articular degenerativa, ela é bastante frequente nos felinos, né? Eles sofrem de problemas de artrose. Sim. É um processo dolorido. A dor, ela é bem difícil de ser diagnosticada, muitas vezes a gente negligencia. Então, assim, animais que estão hesitando em subir, por quê? Porque talvez doa o quadril, claro. Dói o joelho. Outra coisa que às vezes as pessoas pensam que é velhice e que pode ter alguma alteração, e às vezes eles acham que é comportamental, é encontrar um xixi fora da vasilha. O gato, para urinar, ele precisa se agachar, ele precisa de força no joelho, ele precisa de força no quadril, musculatura abdominal. E ele não se agacha mais, ele já faz xixi de pé, então o xixizinho vai para fora. Entendi. Sai para a aba. Então tu levanta a vasilha sanitária, tem aquele xixi fora. Isso às vezes é uma coisa muito sutil. Ele tá gaga, ele tá velho, ou ele tá com algum problema urinário. Ele pode estar com dor para urinar. E assim começa. Então, para fazer a defecação, ele precisa mais força ainda, porque ele se agacha mais. E aí ele começa a reter as fezes, ele constipa, ele já é um gatinho que já não faz mais cocô todos os dias. Sim. Então, esses sinais, eles são muito sutis. Outro sinal que é comum no caso da doença renal, que também acomete o nosso paciente geriátrico, né? Começa a tomar muita água, fazer muito xixi.
Ai, a areia durava uma semana. Pô, mas agora 3, 4 dias já tem um monte de xixi. Então forma uma argila no fundo. Sim. Isso também não é normal. Nesse caso, doutora, por exemplo, a gente sempre fala em qualidade de vida. Sim. Para prolongar e ele ter uma qualidade de vida boa, traçando um paralelo aqui com os seres humanos, o estímulo às atividades, já que, tu bem disseste, ele sai da natureza e entra para dentro das nossas casas e vive uma vida domiciliar, o que leva a crer que pode ser uma vida sedentária, de certa forma, olhando o gato e traçando esse paralelo com o ser humano. Estimular brinquedos, entre outras coisas. A gente sabe que tem aqueles que escalam, enfim, brinquedos voltados a isso, o arranhador. Isso pode ajudar a trazer uma qualidade de vida e prolongar a vida deles? Sim, com certeza, tá? Isso é uma coisa que muito se questiona sobre animais de zoológico. Ah, tiraram da natureza, confinaram num zoológico. O que a gente fez com os nossos pets? A gente tirou da natureza, o gato percorre de 1 a 7 quilômetros por dia, confinamos num apartamento pequeno, num ambiente entediante. Sim. Não é da natureza do felino comer e dormir como Garfield. Não é legal ser Garfield, entendeu? Não é. O não que é. leva à obesidade também existe. Exatamente, não é da natureza do felino. Sim. Só que o gato, ele segue uma rotina, certo? E se tu não condicionar ele a brincar e estimular, fazer esse estímulo no adulto jovem, no filhote para o adulto jovem, depois tu não consegue mais. Então, às vezes a gente diz assim, ah, pelo menos ele come a ração úmida, dá uma voltinha na mesa, vai até o quarto, para ele ir atrás. Ele vai na primeira, na segunda vez. Na terceira vez ele diz, não, eu não vou ir até lá, estou me fazendo de bobo, entendeu? Sim. Então, assim, esse estímulo, ele tem que ser lá no início da vida do gato. A gente, assim, condicionar algumas coisas tem que ser feito no princípio, para ele continuar ativo, para ele continuar brincando, para ele não ser um gato entediado, para não começarem até os problemas compulsivos que existem na espécie também, né? A gente tem que cuidar disso lá no início. Bom, vou seguindo aqui uma linha de raciocínio, a gente tem algumas doenças específicas para falar, mas só para fechar esse primeiro momento, já que uma coisa leva a outra, já que citaste o Garfield, que é um gato gordinho. Né? A gente costuma ver em fotos ou na casa de amigos nossos, uns gatinhos bem gordinhos, assim, a lá Garfield. Problemas como diabetes, isso pode acometer os gatos também? Sim, acomete com frequência, tá? Principalmente gatos machos, acima de 8 anos de idade, e com sobrepeso e obesos, tá? O quadro mais clássico que a gente tem da desconfiança do diabetes. O gato começa a tomar muita água, fazer muito xixi. No início da doença a gente vai ter um aumento do apetite e depois a redução do apetite também. A gente tem que cuidar porque o gato é uma espécie carnívora verdadeira. O que quer dizer isso? Que através da proteína ele faz tudo o que ele precisa no corpo. Generalizando, falando uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Então, ele faz da proteína glicose, ele não precisa do carboidrato, ele precisa de uma dieta, 70% proteína, 30% gordura, certo? Na natureza, ele faz de 3 a 5 tentativas para caçar a sua presa. Sim. Então, ele faz atividade física, ele come muita proteína. Com o confinamento, o que aconteceu? A gente reduziu a atividade física. Sim. E essa atividade física, às vezes a gente pensa, ai, mas o dono do cachorro não sai com ele, não levanta meia hora antes para passear com o cachorro, né? Sai na rua às 7 da manhã, não tá todo mundo na rua com seu cachorrinho para passear? Final da tarde, tá todo mundo lá de novo com o cachorrinho. E o dono do gato? Como é que faz? Por que ele não brinca com o gato? Pois é. Entendeu? Já vi gente tentando passear com gato. Mas não passear com gato é difícil, entendeu? Claro. Ele é uma espécie que se estressa muito fácil, então ele também tem que ser condicionado se ele quiser passear. Mas tu pode simplesmente estar aqui assistindo o programa, ter um brinquedo de varinha na mão e tu tá brincando. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Tu tá sentado, brincando com uma varinha e brincando com seu gato. Outra coisa que o pessoal faz errado e contribui para a obesidade é o gato mia, tu abre a geladeira da comida. Ah, não.
Entendeu? Ele mia às vezes porque ele quer atenção. E é a atenção do dono que ele quer. Sim. Então, assim, pentear o gato, fazer brinquedos com varinha. Gato é explorador, ele é curioso. Então, utilizar caixas. Mas não é sempre. Ele é investigativo. Então, aquela caixa que usou essa semana, ela tem que sumir. Já tem que entrar outra Semana na que história. vem tem que entrar outro brinquedo. Perfeito. Para ele manter a curiosidade, o interesse por aquele brinquedo novo. A gente tem uma série de doenças aqui para tratar, mas eu quero dar uma atenção rápida para os nossos telespectadores. Bota na tela aí, vamos ver a turma e a gataiada tá solta. Vamos ver aí. Emily Ebert, é isso mesmo? Emily Ebert, Canoas, com um gato chamado Caetano. Olha só, esse gato da Tropicália, maravilhoso. O Mimico, o Saraiva do Cristo Redentor e o Mimico. Ó, o Mimico tá com alguma coisa ali brincando, não consigo ver o que é. Tá vendo programa no celular, olha aí. Mas olha. Gostou tanto da nossa conversa, tá abraçado na gente. Mimicão. Vamos ver mais uma. Maria Pepita. É isso mesmo. E a Maria Pepita não curte muito tirar fotos. Dá pra ver, né? Tá meio... que saco essas fotos. Bom, pra gente falar sobre a saúde de todos esses gatos bonitos que passaram aí, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a clamidiose. O que é a clamidiose, professora? Na verdade, Doutora. assim, a clamídia, ela é uma doença ocular nos gatos, tá? É uma bactéria que geralmente, existe um complexo que a gente chama de complexo respiratório viral felino. Tá? São 2 vírus que os gatos podem ser portadores. Um é o herpes vírus, que as pessoas conhecem muito como vírus da rinotraqueite felina. Tá? Que acomete os filhotinhos, geralmente aquele gatinho que perde o olho, que tem dor de garganta, é o gatinho remelento, gripadinho, filhote. Tá? Esse vírus, o herpes vírus, ele anda junto com o que a gente chama de calicivírus, que também é um vírus que vai dar, os 2 juntos eles dão esses sinais de conjuntivite, rinite, traqueite, ulcerações na língua, gengivite e nos casos graves, por que mata o filhotinho? Por causa de uma pneumonia viral. Então, ele fica muito mais localizado em trato respiratório superior e, às vezes, a gente tem junto a clamídia, que vai causar uma conjuntivite bem feia, fica o olho bastante inchado, assim. De forma geral, ela é unilateral, tá? Passa pra gente, sim, se tu botar o dedo no olho do gato lá, na remela, botar o dedo no teu olho, tem chance de contaminação, mas o risco é muito pequeno. Forma de prevenção, doutora? A vacinação. A vacinação ainda, as vacinas quádruplas, elas têm imunizam, né, contra a clamídia. É bastante questionado se funciona, se não funciona, né? Mas ela também não é tão comum assim. Mais comum é ter a presença do herpes vírus, que causa ulceração na córnea, que vai dar conjuntivite. Assim como o nosso herpes, o animal fica portador. A vacina protege dos sinais agudos da doença, mas não tira o estágio de portador. Então, toda vez que tiver estresse, ele pode manifestar alguma forma da doença. Existe tratamento? Existe tratamento, tá? E o animal vacinado, de forma geral, não precisa ser tratado. Zelfa, tá na tela, Zelfa. Olha só, que alegria, que vida boa! Que vida boa. Enquanto a gente vai para os finalmente aqui, rapidamente, eu sei que o tempo tá muito curto, mas essa aqui chama atenção, a chamada AIDS felina. Como é que a gente pode entender isso, já que é uma doença muito séria no nosso caso, para eles? Sim, então assim, ó. Existem duas retroviroses, que são esses vírus da imunodeficiência felina, tá? E o da leucemia felina. O vírus da imunodeficiência que a gente tem aqui no Brasil parece ser uma cepa não tão virulenta. Porque o que acontece? Essas retroviroses, elas predispõem o animal à leucemia ou linfoma. Eles são oncogênicos. E no caso da imunodeficiência, fazer a síndrome da imunodeficiência, certo? O que é importante? Os gatos, eles podem ser portadores assintomáticos. Tu olha pro gato, ele é bonitinho, ele é gordinho, ele tem o pelo lindo, ele tá ótimo, certo? Só que o dia que ele ficar doente, vai parecer que é agudo. Sim. Então, o mais importante é a gente saber se o gato é portador ou não, para poder tomar as medidas preventivas, né? E que também auxiliem o dono no diagnóstico, caso apareça algum sinal da doença. Por isso é importante sempre consultar periodicamente
com frequência o médico veterinário? A gente precisa, sempre que conhece um paciente ou que adote um animal, antes de misturar com os outros gatos, esse gato precisa ser testado. É muito importante saber qual é o status, né, viral daquela colônia de gatos, daqueles animais que se tem em casa. Bom, olha, o tempo é muito curto, inclusive eu peço desculpas porque bombou o nosso WhatsApp, a gente não vai conseguir colocar todos no ar. Muito obrigado pela sua participação, mas saiba que se não entrou hoje, quinta-feira que vem tem mais Espaço Pet, você pode mandar a foto, pode mandar a sua pergunta e sugestões de tema para o quadro que bomba aqui o Espaço Pet no Conexão RS. Doutora Carolina Casarim, seja sempre bem-vinda e que a gente possa tratar, já que hoje, mais do que nunca, são membros da nossa família, que a gente possa dar qualidade de vida para eles até os 24 anos que deu. Até os 20, com certeza. Centenários, se a gente for traduzir. Exatamente, centenários. Centenários de gatinhos e gatinhas. Doutora, muito obrigado pela conversa. Até o nosso próximo encontro. Tá bom, obrigada.